Muito maravilhosa a palavra, né? Que o papai Austin nos revela, né? E hoje a gente vai voltar bem lá no começo de tudo, né? E às vezes a gente aprende tanta coisa lá atrás, mas quando chega na frente aqui é necessário a gente voltar num estudo tão simples para poder aprender, aí você engloba a questão inteira, né? E é um estudo maravilhoso que eu já queria passar esse estudo há muito tempo, né? Porque o irmão mensageiro de Sades, Romilson, trouxe esse estudo. Só que agora, com o entendimento que nós temos, a vida vai ser muito mais ampliado, né? Vai ser muito maravilhoso, né? Então, o que acontece? Vai ser um estudo grandioso demais. Vocês vão ver Gênesis 1 e 2 ali, como os irmãos... Porque é o seguinte, os irmãos, quando não têm entendimento da palavra, eles falam que é fermento, né? Porque eles entendem que o fermento está na escritura inteira, né? E nós hoje já sabemos que não é na escritura inteira, né? Que existem acréscimos, só que os acréscimos, o papai Alcha nos teve o zelo de ter o cuidado de quando os escribas colocou os acréscimos, colocar em colchetes ali, né? E conseguimos tirar aquilo ali, não faz diferença nenhuma, né? E o fermento realmente ali está nos evangelhos. Então, quando você pega, tem muita... Os irmãos falam que tem contradições de Gênesis 1 e Gênesis 2, só que hoje vocês vão entender que não tem nenhuma contradição. O entendimento que nós temos hoje, ele fica perfeito na leitura, né? No entendimento. A gente vai fazer um link bem bacana. A gente vai ler muito hoje, né? Vai ler muita coisa hoje, porque o entendimento vai ficar muito mais claro, vai tirar a dúvida dos irmãos, né? E igual o irmão Natanael falou, nós vamos fazer um canal agora, né? Porque você vê que a palavra em Apocalipse fala assim, sai dela, povo meu, né? E fala que a Babilônia é aquela que seduz os servos, né? E sabemos que os servos são os filhos, porque só pode servir Iau quem é filho de Alcha. Assim foi na antiga aliança. Só poderia servir a Iau aqueles que eram filhos do sumo sacerdote, né? Então, quer dizer, tá seduzindo, a Babilônia está seduzindo, né? E hoje, para o irmão aceitar a mensagem verdadeira, sem passar pelo Romilson, pela área de Sardes, é muito mais fácil, né? Porque na área de Sardes ali criou uma casca, né? Criou doutrinas que não tem nada a ver da verdade, né? Criou que Yalcha não deve ser adorado, né? Hoje, de certa forma, os crentes hoje adoram, querendo ou não, eles adoram, num nome diferente, mas ele adora, entendeu? Muitos estudos humanos que ele passou, né? Que agora o povo acha que é verdade, e alguém acha que é verdade, só que não é verdade, né? Então você vê que está com aquela capa, com aquela armadura de Saul, né? Aquele peso que tá, aquele peso, muita coisa, né? Que não deveria ter falado, ele falou, então deu aquele peso. Então por isso que a nossa mensagem se aceita no meio do real de hoje é muito difícil, né? Porque é a maioria que segue o Romilson, né? Não segue nem a palavra, segue o Romilson. Um exemplo disso é a questão da vacina. O irmão fez um vídeo sobre a vacina falando que a vacina não é a marca da besta. Ele não incentivou ninguém a tomar a vacina e não incentivou ninguém a não tomar. A missão do mensageiro de Filadélfia é falar a verdade. Ele falou que a vacina não é a marca, certo? Nossa, aí veio pedrada de todo lado. Nossa, irmão saiu do nosso meio falando que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora o Romilson postou um vídeo há pouco tempo atrás, eu não vi, só ouvi falar, falando sobre a vacina, que não é a marca. Né? Agora os hominilson, como dizem os irmãos aí, vai tudo atrás, falando que não é, que não é. Por quê? Porque não segue a palavra. Não segue a palavra, segue o homem que está falando. Entendeu? E esse homem que está falando, não é. Ele já foi ungido, já foi levantado por Ial, só que agora o espírito saiu dele. É a mesma representação de Saul. O espírito saiu dele e agora é espírito maligno que está falando na boca dele. Você está entendendo, irmãos? Então, essa questão dos irmãos vir de Babilônia vai ser muito mais fácil para a gente. Hoje em dia, o nosso canal vai crescendo devagarzinho, mas sempre cresce. Né? Isso é maravilhoso. Ele nunca cai, sempre cresce. E vai crescendo devagarzinho. Na hora que a gente começar a fazer o estudo para os irmãos de fora, né, para os irmãos que estão mais longe, isso vai ser maravilhoso para os irmãos que estão nas denominações, isso vai ser maravilhoso, porque para eles vai ser tudo muito bem aceito, entendeu? O papai Alcha, ele teve cuidado com tudo, né? Até os irmãos vocês aqui que estão na live hoje, são irmãos que vão estar capacitados a ensinar esses irmãos que vai estar chegando agora. Né? Porque você sabe dominar esse assunto. Você sabe dominar o assunto do nome de Alfa. Você sabe dominar por que devemos reunir como igreja. Você sabe dominar esses assuntos de quem que são os mensageiros das eras. Entendeu, irmãos? Vocês dominam esses assuntos que é básicos. Mas para eles está totalmente perdido. Vai ser assim, nossa, não é que faz sentido mesmo? Entendeu? E agora você vê que quando veio a mensagem do mensageiro de Sardes, ele veio sozinho.
E Filadélfia não vem sozinha, Filadélfia vem com o seu exército, né? Então, toda vez que exalta Mical, né, está exaltando o exército também. Por quê? Porque o Mical nunca andou sozinho. Você nunca ouviu falar quando o Mical o exército tá lá em cima. Não, ele sempre vem, entendeu? Então, quando ele veio fazer essa missão, nós também viemos. Todos nós que estamos aqui. E vocês que estão aqui agora, esses 1.000 e poucos inscritos, 1.300 inscritos que tem no nosso canal ali, irmão, esses são as linhas de frente, entendeu? Não é só os irmãos de BH que é linha de frente, são todos vocês. Porque Rio de Janeiro vai estar lotado de irmãos. Porque São Paulo vai encher de irmãos. Porque Paraná vai encher de irmãos. Entendeu? Porque é a língua portuguesa. Tá falando, o pai está falando conosco na língua portuguesa. Já falou no hebraico. Agora escolheu a língua portuguesa. Você está entendendo? Isso como é que é maravilhoso? Então não vai precisar de a gente fazer muita coisa. Não vai precisar de fazer um curso de inglês, né? Um curso de espanhol para poder falar isso. Porque o pai escolheu essa língua para a gente poder falar. Então os irmãos vão vir daqui mesmo. Pode vir até de outro país, só que falando a língua portuguesa, como a África, né? Como Portugal, etc. Mas falando a língua portuguesa. Entendeu? E pensa comigo, falta 48 mil para ser selado, tem 1.200, peraí, falta 46.700 irmãos para ser selado ainda, é muito irmão, entendeu? É muito irmão, vai ter igreja, vai ter cidade, vai ter abrir igreja em cada cidade, igual BH, eu creio que vai, irmão vai abrir em Contagem, já tem aberto, né, BH, Ibirité, regiões metropolitanas, sul de Minas, capital de São Paulo, e etc, entendeu, irmãos? Então, isso aqui é uma preparação para nós, entendeu? Irmão, mas mulher não pode, né, ficar passando a palavra. Tipo assim, não tô falando ministrar, né? Um segredo para você. Um segredo para você que eu vou falar aqui na live. A mulher, ela pode ministrar sim. Ela pode ministrar. O que ela não pode fazer é ensinar. E trazer um ensinamento diferente do que o mensageiro está trazendo. A passagem que fala isso, que a mulher não domina o homem, está relacionado no sentido espiritual. Por favor. Está relacionado no sentido espiritual, entendeu? A mulher, que é Sardes, está dominando o homem, que é Mical. É esse o sentido daquela passagem, o espiritual. A mulher, ela pode ensinar sim. Ela pode ensinar, ela não pode trazer um ensinamento novo. Falar assim, olha, os irmãos de BH estão falando uma coisa, agora eu vou vir cá falar ao contrário dele. Agora, se a mulher quiser falar uma coisa que ela aprendeu, ela pode falar, ela pode evangelizar, ela pode ministrar. Você está entendendo? Não tem, porque é o seguinte, esse assunto é um assunto muito, muito grande, muito sério, entendeu? Os irmãos, eles têm muito essa questão desse preconceito, né, de falar que mulher não pode falar, mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. Aí eu falo, se Ial usou uma mula para falar, não vai poder usar uma mulher para falar, para fazer a obra dele? Vamos colocar, lá em São Paulo, lá, tem uma mulher para ministrar e não tem um homem naquela região. Vai deixar de ministrar porque tem uma mulher? Você está entendendo? Então não tem isso. Ela vai pegar, as mulheres vão pegar a administração que a gente passa, vai estudar e vai passar da mesma forma. Você está entendendo? Não vai mudar, não. Peraí, aqui eu vou colocar um outro entendimento. Não. Você vai pegar, você vai passar uma mesma forma. Porque quando vocês forem evangelizar, então, se colocar que a passagem na ponta da letra, vocês não podem nem evangelizar, não. Como é que você vai ganhar os irmãos? Como é que a gente vai colher as pedrinhas? Se a mulher não está podendo nem falar. Entendeu, irmã? Então, essa questão ali, da passagem ali, é um sentido para nós, que somos espirituais, é espiritual. Para a carne é carne. Você vê que na carne, todas as pessoas da carne entendem como na carne. Mas nós, como é espiritual. Entendeu? Por isso que Paulo fala isso em 1 Coríntios ali, né? 15. Então, o ensinamento que as mulheres podem passar, pode sim. Entendeu? Pode sim. Por quê? Porque a palavra também fala que lá no céu não existe nem homem nem mulher, nem judeu nem grego. Né? Não tem essa diferença lá. No partir do pão, mulher pode fazer? Claro, irmã. Claro. Entendeu? Não, pode porque, tipo assim, sabe o que eu pensava? Eu pensava que assim, eu podia contar um pouco do que eu sei para uma pessoa que está chegando, porque eu estou próxima. Aí, depois que eu dasse o parecer do que é do Beabá, aí eu entregava eles na mão de vocês. Mas é isso que eu tinha dúvida, sabe? Para vocês continuar o que eu comecei. Só que se eu for parar para pensar, vamos supor assim, que a pessoa é da minha cidade e a gente quer se reunir.
e eu me reúno, um exemplo, com um homem, eu vou estar ensinando o homem, tipo assim, eu posso ministrar, então, tipo assim, nós se reunir, eu chamar para orar, essas coisas igual na igreja, sim? Pode, claro que pode, irmã. É claro que pode. Essa questão, igual eu te falei, a mulher de Filadélfia, é filho de Alxa. Elas é filha de Alxa. Não é qualquer mulher, são filhos de Alxa, está capacitado para fazer isso. Você tá entendendo? Está capacitando. Aí vamos supor, a gente está lá longe, tem uma cidadezinha lá, tem 10 irmãs para reunir lá. Vamos supor que só tem irmã. Aí todo mundo vai cruzar o braço e falar assim: ah, não vamos fazer nada não, porque só tem irmã. E a irmã não pode ensinar. Para nós, que é filho de Alxa, não existe isso, entendeu? Somos todos unânimes, entendeu? Consegui E você compreender vê, perfeitamente agora. Irmãos, paz de Alcha, irmão Shaul, é ah, só um complemento, porque às vezes as irmãs confundem em poder ministrar com o querer ser anciã, ou querer o cargo de ancião. Aqui, até que mesmo nós já tivemos essa situação, mas eu consegui orientar uma irmã a respeito disso. Então, o ministrar é ministrar a palavra atual que está sendo revelada pelo ancião. Então, o que nós fazemos com as irmãs? É querer ser anciã. Os irmãos estão me compreendendo e escutando bem? Eu estou compreendendo. Eu entendi, eu não posso querer ser anciã, porque é só homem. Mas o que eu aprendi com os anciões, eu posso passar para frente. Se você for... exatamente. Eu posso dar uma adendo, irmãos. Nós temos profetisas. Eu esqueci o livro, mas se não é 1 Reis ou 2 Reis, relatam isso. O que não tem é irmã querer ser anciã, como lá em Babilônia, igual tem presbítera e tal, e vai aquela situação lá totalmente fora da palavra. Por quê? Isso aí. Se você for olhar, não existe sumo sacerdote mulher. Sim, Yahshua é o sumo sacerdote. Sumo sacerdote eterno. O ministrar como? De acordo com a palavra que está sendo trazida pelo ancião, pelo anjo da igreja. Isso aí é super tranquilo. Nós temos relatos no Velho Testamento e temos relatos no Novo Testamento. O próprio Paulo cita. O problema é, em algumas situações, igual ocorreu aqui, irmã querer ser anciã, irmã querer trazer revelações, introduzindo o estudo, entendeu? Não que não ganhe revelação, ganha, mas desde que seja alinhada com o ancião para ver se está no mesmo espírito. Correto, amados irmãos? Exatamente. Correto, irmão Ilândia. Ou seja, irmãos, não pode haver um entendimento diferente daquilo que está sendo ministrado pelo anjo no presente momento. Então, a irmã é isso que é, entendeu? Ministrar, mas dentro do entendimento que está sendo, revelado agora. No né? caso, isso aí é unanimidade, né? Irmão, no caso, é muito melhor pegar o áudio dos irmãos e ir acompanhando ali os estudos junto com a igreja. Mas, tipo assim, né? Ela pode fazer o estudo com a base que nós demos, né? Vamos supor, ela pode fazer um estudo sobre os anjos das eras, quem que é os 4 primeiros filhos de Alxa. Esse ensinamento já passamos, entendeu? Não precisa justamente pegar o áudio, pode pegar o áudio, fazer o esboço dela ali, copiar tudo e passar tudo de novo. Não precisa a gente tem que começar do começo, né? Entendeu? A gente tem que ir com calma com esses irmãos que tá chegando e ir com aqueles estudos mais leves, para depois ir engrossando, né? Porque senão também é muito alimento, né? A gente tem que ser cabeça para isso, para saber o que a gente já vai falar logo de cara para a pessoa, né? Isso mesmo. Igual, quando a gente fala o que Paulo Shaul instruía? Seguia as pisadas do rebanho.
né? Seguir as pisadas do rebanho. Seguir as pisadas do rebanho é ser unânime em todas as coisas, na palavra, em todas as coisas. O que às vezes acontece com alguns irmãos que chegam é que eles já chegam com aquela bagagem deles. E para eles tirarem essa bagagem, né, arriarem, como dizem, entre aspas, essa bagagem para ganhar o que Yalcha tem trago nesses últimos dias, às vezes torna-se difícil, porque o odre velho não quer se tornar odre novo. Ele tem que se tornar um odre novo para aguentar, para suportar o vinho novo. Então, a maior dificuldade que a gente tem é essa. Foi a minha dificuldade, é a dificuldade de alguns irmãos, com certeza, que é o quê? Se esvaziar. A primeira coisa que nós temos que fazer é se esvaziar. Esquecer o que aprendemos com a Babilônia, com as filhas de Babilônia. Porque se não deixarmos de lado essa bagagem, como que eu vou ganhar as novas revelações? Aí fica sempre batendo de frente, sempre aquele choque de entendimento. Por quê? Não se esvaziou para ganhar um vinho novo. Não se esvaziou para ganhar o espírito novo que tem sido trazido, as revelações novas. Essa é a maior dificuldade nossa. Né? Irmão, se bem que os que são os filhos de Yalcha vão conseguir compreender, né? E tipo assim, não vai precisar a gente exigir tanto esforço igual a gente se esforçou tanto no começo e saiu um monte do nosso meio. Porque demorou para entender, porque eles não queriam entender, porque eles não eram, né? Tem isso, eu acho. Ó, que nem eu tenho uma amiga que ela é de uma cidade vizinha. Eu consegui levar a mensagem para ela. E eu não precisei muito esforços. E de quem mais eu exigi esforços, hoje em dia não tá. Então, a gente vai orar. Então, irmãos, pode desligar de novo, irmão, o áudio para não ficar com voz aqui no fundo, na oração. E vamos orar para a gente começar a palavra, né? Que foi só uma mexida só para os irmãos entenderem um pouco mais sobre essa questão das irmãs, né? Foi até bom que esclareceu muitos irmãos, porque estamos aqui para esclarecer as dúvidas, né? E irmão, fazer um entendimento aí. Uma perguntinha. A pessoa, a mulher, quando ela está nos seus dias, ela pode fazer o partir do pão? Pode fazer, não tem nada a ver, irmã. Tem nada a ver. Tem não, né? Pode fazer, tem não. Não tem nada a ver. Depois a gente vai fazer um estudo sobre a questão das mulheres, tá? Vou fazer um estudo relacionado sobre a questão das mulheres, para vocês entenderem. Tá? Mas não pode fazer o partir do pão, pode orar, pode jejuar, entendeu? E você imagina, vai ficar uma semana do mês. Em 4 semanas, uma você tem que tirar para poder fazer nada. Entendeu? O significado da impureza aí era outro propósito da lei, né, irmão Chau? Era outro propósito da lei, Ele é um outro propósito da lei, entendeu? E lei é lei, lei ficou para trás. Então, vou fazer a oração aqui, irmãos. Vou invocar o nome do Papai Yalcha, né? Para começar. Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, gratidão eterna por mais uma live, papai. Gratidão por tudo nos fornecer essa tecnologia, pai, de acolher os irmãos, mesmo estando distante de nós, papai. Tu preparaste tudo, pai. Viemos aqui fazer essa missão e tu colocaste tudo conforme a tua vontade, pai, para poder fazer a tua boa obra. Cada um de nós agradecemos, ó pai, por sermos vasos de honra em tuas mãos, papai. Iremos fazer nossa missão, pai, e voltar para casa, ó pai, com alegria, como aqueles que sonham, papai. Ô, papai, sabemos quanto é difícil viver nessa terra, nesse Egito, pai, com tanta impureza, pai, com tanto pecado, papai. Hoje a verdade é a mentira é a verdade, papai. Está tudo ao contrário. Mas Filadélfia chegou para trazer a verdade, ó pai, para trazer luz nesse mundo de trevas, papai. Para resplandecer a tua luz, papai, pois de nós não temos nada. Nos anulamos o máximo, pai, para que tu possa crescer em nós, papai. Para nós te exaltar, pai, e te adorar, papai Yalcha. Agradecemos por cada irmão, pai, representado aqui.
Abençoe a vida de cada familiar, Pai, de cada parente. Daqueles que não perseguem, Pai, abençoe também, papai, pois eles não sabem o que fazem. Está dominado pelo inimigo, papai. Abençoe essa mensagem, Pai. Coloque as tuas palavras em meus lábios, papai. Que não seja que eu fale nada de mim mesmo, mas sim totalmente guiado pelo teu Espírito, Pai. O Espírito de Al, o Espírito de Alcha. Abençoe o nosso decorrer de semana, papai. Que seja semanas abençoadas, Pai. Sabemos hoje, Pai, que estamos na época das vacas gordas, papai. E tudo que Filadélfia colocará a mão, prosperará, papai. E assim, ó Pai, agradecemos a Ti por mais uma vez poder Te servir, ó Pai, fazer a Tua boa obra. E Te damos gratidão por tudo, papai. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Irmãos, então, né, hoje vamos entender um pouquinho mais, né? O papai usou muito o irmão Romilson para muita coisa, né? Muita coisa ele foi bem usado pelo papai Yalcha. Só que, de alguma forma, o nosso papai Yalcha não quis que ele continuasse a obra e levantou outro, né? O mensageiro de Filadélfia para trazer toda a verdade, né? Não quer dizer que tudo que o irmão Romilson trouxe era mentira, né? Porque em uma parte ele estava assim com o Espírito, certo? Então, irmãos, a gente vai abrir em Gênesis, comecinho de Gênesis ali, pode abrir no Gênesis 1, né? Você vê que Gênesis ali relata a criação da terra, né? O irmão trouxe que era fermento, né? Então, aqui fala, e Al criou os céus e a terra. Se é fermento, então nós estamos vivendo aonde? Não tem sentido, né? Se isso aqui é fermento, não está vivendo aonde, então? Ele fala que Al criou os céus e a terra, certo? Só que é com uma contradição, ele diz que é contradição, só que não entendeu, que ele relata que isso é um fermento. A gente vai entender hoje, tá? Meu menino da paz de Alcha. Vai, paz de Alcha. Ela vai. Aí eles querem, de certa forma, irmãos, então ele pegou um versículo aqui, não entendeu e jogou que é fermento. Hoje a gente vai entender, né? Por quê? Porque você vê que do versículo 1 de Gênesis 1, versículo 1 até o versículo 25, ali fala da criação do mundo, né? Da criação de tudo, dos animais. E no capítulo 20, versículo 26, fala da criação do homem, né? A gente vai entender que homem que é esse. Vai entender que homem que é esse, tá? E você vê, né, que é tão maravilhoso, né? Que no versículo 2 já fala da criação de outro homem, tá? A gente vai entender o que é isso. Sabemos que, só lembrando, vou dar um esboço aqui, que Alcha, ele tem 10 filhos, né? 5 se perderam, mas o natural dele, gerado por ele diretamente por ele, é 10. E disso, os 10 geraram mais, foi gerando, tá? Até nesse momento agora ter 144 mil filhos de Alcha, certo? A gente vai entender isso aqui agora no versículo 26 de Gênesis 1, tá? Olha só como é que é tremendo. Deixa eu ler. E Al disse, façamos, ó, já não tem um só, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Vou entrando, dando uns esboços aqui para ficar mais legal. Quando fala façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quer dizer, Yalcha é homem. E Al também é homem. Né? Porque se é imagem e semelhança, quer dizer, se eu sou um homem e Yalcha é um homem, somos imagem e semelhança de Al, quer dizer, Yal também é um homem, certo? Não é um outro ser, é um ser de um homem, né? Mas totalmente todo poderoso, né? Óbvio. Continuando. Yal diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos e todas as feras, e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Al criou o homem, a sua imagem e semelhança. A imagem de Al, ele criou. O homem e a mulher. Ele criou, o homem e a mulher. Ele criou. Aqui não fala que tirou a mulher da costela do homem. Fala. Aqui não está falando isso. Ele criou o homem e a mulher, certo? Ó, e Al os abençoou. Ele disse, sede fecundos. O que é ser fecundo? Multiplicar. Mas aqui, você vai entender agora. Multiplicai-vos, enchei a terra e submetei, dominai a terra sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra.
certo? Tá, vamos lá. Aqui não mostra aqui que tirou a mulher da costela do homem, não. Aqui falou que Ial criou o homem e a mulher, certo? Essa criação aqui são os filhos de Yaush, irmãos. Por quê? Porque falou assim, ó, seja fecundos, multiplicam-se. Lá em cima não tinha ato sexual. Até nesse momento aqui não tinha ato sexual. Então ele falou, multiplique-se. Esses aqui são os filhos de Yaush. Yaush gerou 10, desses 10 falou assim, multiplica, gerou mais, multiplica, gerou mais, seja fecundo, para poder povoar a região celestial, né? Porque não é assim, ó, pum, aquele tanto de anjo voando lá. Não. Tudo tem uma base, tudo tem um processo ali, entendeu, irmãos? Então, essa passagem aqui é dos filhos de Yaush. Por isso que não fala que daqui tirou a mulher da costela do homem. Aqui não relata isso. Inclusive, aqui na CV, aqui foi o 6º dia dessa criação. Aqui foi o 6º dia, entendeu? O número 6 para nós é maravilhoso. Até para nós, o número 6 foi a criação do homem, dos filhos de Yaush, para multiplicar. Por isso que fala, multipliqueis. Certo? Eu vou ler para a gente entender mais. Ial disse, eu vos dou todas as ervas que dão sementes, que estão sobre a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão sementes, isso será o vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, tudo que rasteja sobre a terra, que é animado de vida. E dou como alimento toda verdura, plantas, e isso se fez. Ial viu que tinha feito, era muito bom, e houve uma tarde de amanhã no 6º dia, certo? Certo. Quer dizer, aprendemos aqui, essa criação aqui foi do filho de Yaush. Esse primeiro homem que foi criado. Por quê? Somos homens. Lá também somos homens, né? Porque Yaush não é homem. Então, entenderam, irmão? Aqui foi o filho de Yaush. Agora a gente vai no versículo 2. Versículo 2 fala assim, ó. Capítulo 2, fala assim, ó. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. E ao concluiu no 7º dia a obra que fizera, e ao concluiu no 7º dia a obra que fizera. E no 7º dia descansou, depois de toda a obra que fizera. E abençoou o 7º dia e santificou-se. Santificou o dia, né? Pois nele descansou, depois de toda a sua obra da criação. Essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Pronto. Aqui teve os 7 dias da criação, certo? E eu tenho um segredo para os irmãos, não é 7 dias. Para nós, que eram anjos celestiais, é 7 dias. Aos olhos carnais, eram 7.000 anos. Entendeu? Para dar plenitude. A Terra foi criada em 7.000 anos nos olhos humanos. Né? Porque a passagem fala, se não me engano, é Pedro, que dias são 1.000 anos, como um dia, como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Está linkando exatamente aqui. É um estudo que mais para frente também vamos trazer para os irmãos entender. Tá? Porque não é só assim, igual eu falei para os irmãos, entendeu? Tudo tem um trabalho, entendeu? Criar uma terra tem um trabalho, né? Você vê que em Provérbios 8 ali, é tremenda que a passagem que fala que estava criando, né? Estava criação, ele era como mestre de obra, quer dizer, ali estava dando uma ilustração, né? E ao arquiteto, tem o mestre de obras, tem o pedreiro, tem o servente, tem o carpinteiro, tem tudo, entendeu? É uma representação, entendeu? Não é só... Ele tem o poder de fazer assim, só que ele quer... E algo que é usar dos seus servos para poder fazer a obra, entendeu? Ele quer usar seus servos. Ele quer dar honra e glória para seus servos também, entendeu? Para saber quem que é fiel, quem que não é, entendeu, irmão? Então, ele usa a gente para poder fazer a obra, porque, vamos supor, anunciar o nome dele. Ele poderia escrever nas nuvens lá, meu nome é Ial. Não poderia. Só que ele usa de outra forma. Ele traz a gente aqui para a gente ter uma vida, para anunciar aos irmãos. Porque se ele escrever lá, meu nome é Ial, todo mundo vai entender. Ah, não, é Ial mesmo, entendeu? Ele não quer que todos entendam. Ele quer que aqueles que são verdadeiros dele entendam. Vocês estão entendendo? Então, vamos continuar lendo aqui. Capítulo 2, versículo 40, no versículo 4, na parte B. Diz assim, ó. No tempo em que Ial fez o céu e a terra, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra e nenhuma erva dos campos. Tinha ainda crescido, porque Ial não tinha feito chover sobre a terra. Não havia o homem para cultivar o solo. Aqui está falando dessa terra, na terra. Não, a primeira criação foi celestial, agora está falando dessa terra. Não tinha nenhum homem para poder cultivar o solo. Entretanto, o manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Ial modelou o homem com a argila do solo. Tá vendo que tem dois? Que aquele lá ele não fez da argila do solo. O primeiro, esse aqui já fez com a argila do solo. Então, assim, ó,
insuflou em suas narinas o fôlego de vida e o homem tornou um ser vivente, tá? Peraí. Tem alguma contradição aqui, né? Não estou entendendo. Porque não existe somente dois seres. Existe o homem celestial e o homem carnal. Primeiro foi feito o homem celestial, tá? No sexto dia. Representa a sexta era. O número 6 para nós é muito maravilhoso. Agora ele está fazendo o outro. O Adão mesmo, tá? Olha assim, ó. Ial plantou um jardim em Éden, no Oriente, e daí colocou o homem que moderava. Quer dizer, ele colocou o homem lá. Ele não foi feito lá. Entendeu? Ele colocou o homem lá. Ial fez crescer o solo da terra e todos os perfis das árvores formosas, de ver boas para comer. Árvore da vida no meio do jardim, e árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali, aqui continua lendo, né? Fala que saía. É uma especificação do Éden aqui, só para não ficar muito grande. Né? Versículo 18 fala assim, ó. Ial viu que não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Ial modelou então do sol de todas as feras selvagens, todas as aves do céu, todo conduziu para o homem, para que, como ele chamaria, para dar o nome do. O Adão dá os nomes ali, né? Cada um devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nome a todos os animais, das aves do céu e todas as feras selvagens. Mas, para o homem, não encontrou um auxiliar que correspondesse. Então, Ial fez cair um temor sobre o homem, né? Fez ele adormecer, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. E depois da costela tirada do homem, Ial modelou a mulher e trouxe ao homem. Quer dizer, totalmente diferente do primeiro. O primeiro não teve nada disso, né? Agora aqui está tendo. Tá entendendo? Então o homem exclamou: esta sim é osso do meu osso, carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tirada do homem. Por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe a unir-se, e eles tornam-se uma só carne. Ora, os dois estavam nus. O homem e sua mulher, e não se envergonhava. Tá? Então tá. O que entendemos aqui nessa passagem? Que teve duas criações. A criação celestial, né? Daqueles homens celestiais, né? Os filhos de Alcha, né? Teve 10, teve mais 10, teve mais 10. Eu fui pai lá, Natanael foi pai lá, José Pereira foi pai lá, Nilton foi pai lá, e foi multiplicando. Não sexualmente, como Yalcha nos teve. Yalcha não teve os 10 filhos? Não foi sexualmente que ele teve 10 filhos. Foi espiritualmente. Esses 10 filhos teve espiritualmente. Espiritualmente, certo? Então tá bom. Lembrando, os querubins estavam lá também. Né? Os querubins também estavam se multiplicando. Por quê? Porque tinha que popularizar. Tinha que colocar a população em tudo lá, certo? Só que aqui na Terra não tinha como ele colocar um deles. Com o poder que Ial tem. Que Ial tem de criar e colocar. Ele não tem esse poder. Então ele tinha que fazer alguma forma para poder colocar a descendência dele, né? Porque a descendência dele não caiu do céu para cá. Não caiu aqui. Tinha que dar de alguma forma. Tinha que a descendência dele vir para a Terra, certo? Hoje a gente vai entender muita coisa sobre isso. Vamos lá. Capítulo 3 de Gênesis. Diz assim: a serpente era mais astuta de todos os animais. Tá? Era mais astuto. Vamos lá. A serpente era o mais astuto. Hoje, com nossos olhos humanos, nós vemos um macaco. Né? Nós vemos um macaco. O macaco, ele anda. Ele só não fala. Só que, em relação aos humanos, ele faz praticamente tudo igual. Né? Inclusive, esses povos aí falam que nós vemos macaco, né? Por ser tão parecido como um homem. Aí eu te pergunto, imagina um animal mais astuto que o macaco. Né? Vamos lá. A serpente era o mais astuto dos animais do campo, que Ial tinha feito. Ela disse à mulher, peraí, animal fala? Meio estranho, né? Imagina, você tá vindo no mato ali, vem um urso e fala com você. Você tá entendendo aí? Tá falando. Olha só, vamos começar a usar nossa mente espiritual. Ele era astuto, tava falando, né? Ó, pra você ver. Ela disse à mulher, então Ial disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Olha como é que ele esse bicho é ferrado, ó, pra você ver. Ial já tinha falado, ó, você pode comer de tudo, de menos daquela árvore. Aí a serpente vai lá, aqui. Ial disse, você pode comer de todas as árvores, de menos daquela que está no jardim? Ó, a mulher falou assim, ó,
A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer de todos os frutos das árvores do jardim, mas o fruto que está no meio do jardim, e ao disse: dele não comerás. Porque se nele tocasse, sob pena de morte. De morte. Não tinha morte naquela época que não. Né? Vamos lá. A serpente disse então à mulher: ah, não, vai morrer não. Vai morrer não. Olha só como é que ela é astuta. Mas Ial sabe que no dia que dele comer, seus olhos se abrirão e serei como anjos. Aqui está falando, está colocado como deuses, mas a palavra certa é como anjos. Um segredo. Por que anjos? Porque quando Yalcha ia ali, né, que era Yalcha que ia no Jardim do Éden visitar Adão e Eva, os seus anjos iam junto, o exército, né, ia junto ali com eles, entendeu? Então ela via aqueles anjos. Por isso que a serpente deu esse exemplo, vai ser como anjos, vai ser como aqueles anjos que você vê andando aqui no jardim. Porque você lendo aqui, parece que não tem ninguém, só tem serpente, a mulher, e Yalcha quando vai lá, né? Ele deu esse exemplo aqui porque linguagem de sábios, porque Adão e Eva via, nós brincávamos com Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Então foi uma forma de por quê? Porque eles eram humanos comuns, homens comuns. Nós não. Nós já éramos homens espirituais, nós voava, nós andava rápido, tipo assim, né? A nossa mente não consegue pensar o que nós fazíamos, porque é uma mente muito limitada. Só que éramos muito superiores a eles, né? Exemplo que Satanás fala, né? Você vai morrer não. Mas se você começar a abrir aqui, você vai ser como anjos, né? E eles devem ficar impressionados com nós ali, né, irmãos? Só via animal, né? Era maravilhoso para ele, via nós ali, não sei se a gente tinha asas, né? Não sei falar ao certo, né? As coisas a gente vai saber só quando chegar lá. Mas, assim, Satanás já colocou essa dúvida na cabeça deles. Você tá entendendo? Porque, peraí, Yalcha me criou. Se eu comer dessa árvore aqui, eu vou ser igual o Yalcha ali, igual aqueles que andam junto de Yalcha, entendeu? Vocês estão entendendo? Vamos lá. Versados do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era bom apetite, formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou então o fruto e comeu, né? Comeu. Aqui está falando do fruto, irmãos. Mas imagina a Bíblia falando outra coisa, né? Os irmãos entendem? Ia ficar assim, né? Meio assustador. A palavra o pai colocou dessa forma para a gente poder entender. E a gente vai entender hoje perfeitamente, tá? Deu também seu marido, que estava com ela, e ele comeu, né? A serpente não seduziu Adão. A Eva comeu da serpente e deu para o marido, né? Não foi que a serpente deu para Eva e depois deu para Adão, não. Primeiro deu para a mulher que deu para o marido. Apresentou primeiro a árvore para a mulher, depois a mulher que apresentou a árvore para o marido, certo? Continuando. E ele comeu. Então, os seus olhos abriram, perceberam que estava nus. Espera. Se comer uma fruta, eles iam perceber que estava nu? Você está entendendo? Comer uma fruta ali, percebe que estava nu? Né? Nem tudo aqui, irmãos, está na escritura, está no seu modo direto. Entendeu? A gente tem que ter esse discernimento. Entrelaçaram em folhas de figueira. Folhas de figueira. Tinha tanta árvore lá, por que eles foram pegar logo a folha de figueira? Está entendendo? São detalhes muito importantes. E se cingiram, tá? Você viu ali, ó. Pegou a figueira. Certo? Vamos lá. Eles ouviram o passo de Ial, que passeava no jardim na brisa do dia. E o homem e sua mulher se esconderam da presença de Ial, entre as árvores do jardim. Ial, então, chamou o homem e disse: onde que você está? Onde você está? Ele disse: ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo, porque estou nu, e me escondi. Ele retornou e disse: quem te fez saber que está nu? Então comeste da árvore que eu proibi de comer? O homem respondeu: a mulher que pusesse junto de mim me deu da árvore, né? Querendo assim, pegando a culpa dele, né? E jogando a culpa para a mulher. Tá entendendo? Tá pegando a culpa dele e assim, eu comi, mas quem me deu foi a mulher que você me deu, entendeu? Tipo assim, eu não tenho culpa não, se você não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha comido. Você tá entendendo como é que esse Adão já estava esperto nessa época? E eu comi. E ao disse a mulher: o que fizeste? Irmão Shaul, é só um detalhe. Aí, só um minuto. Adão jogou a culpa em Ial. Porque ele fala assim: a mulher,
que tu me deste. Exatamente. A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. A mulher que tu Exatamente. me deste, Tipo assim, ele querendo tirar a culpa dele. Exatamente. Entendeu? E aí a sequência, entendeu? Exatamente. Continuando, fala assim, ó, a mulher respondeu, a serpente me seduziu e eu comi. Irmãos, vamos entender essa serpente aqui. Essa serpente, ela andava, ela falava, né? Esperta, né? Esperta, né? Pensa você ver, um animal, tipo assim, e lembrando, foi logo no início da criação. Era tudo novo ali, entendeu? O pai não tinha colocado a separação ainda, não. Entendeu? Era tudo novo. Continuando. Então Iau disse à serpente, por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sob o teu ventre. Pronto, ela andava. Se aqui está colocando que caminhará sobre o teu ventre, aí já está falando para ela, ó, a partir de agora você vai caminhar sobre o teu ventre, quer dizer, vai rastejar. Quer dizer, então antes ela andava. Andava, falava, né, era astuta, né, mais astuta que um macaco. Peraí, imagina você ver um macaco hoje, andando, né, já anda, né, mas andando normal, falando, você vai assim, é isso, é um humano peludo, entendeu? Eles falam isso, né? Hoje no nosso olhar carnal, né, nesse corpo que a gente está. Fala assim, ó, e comerás poeira todos os dias da tua vida. Versículo 15. Tem dois significados, como eu falei para os irmãos. Para nós tem um significado espiritual, mas tudo que tem um significado espiritual tem um significado na carne. Entendeu, irmãos? Tudo que aconteceu lá, acontece aqui. Você está entendendo? Até no começo, eu tinha gravado aqui que a primeira coisa que eu ia falar é Eclesiastes 1:9. Tudo que foi, volta a ser. Tudo que aconteceu, volta a acontecer. Não há nada de novo debaixo do sol. Esse texto você tem que entender, para entender a escritura, você tem que entender isso. A gente vai entender agora Apocalipse 12. Olha você vê, nós saímos aqui em Gênesis 2, 3, né? Nós vamos entender Apocalipse 12 lá na frente, com esse versículo, no sentido na carne. Mas esse sentido aqui é um sentido espiritual, certo? Vamos lá. Porém, hostilidade entre ti e a mulher. Vamos lá, no sentido na carne. Hostilidade. Não tinha antes hostilidade. Quer dizer, eles podiam fazer o que quiser. Não tinha antes essa divisão. Não tinha essa questão de eles podiam ficar juntos, tá entendendo? Entre a tua linhagem e a linhagem dela. Porém, hostilidade. Ela te esmagará a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Certo? A gente vai em Apocalipse 12, só para entender essa parte aqui. Só para entender no sentido agora. Que vai acontecer agora. Apocalipse 12. Vamos lá. Apocalipse 12. Vou entender isso agora. Diz assim, Apocalipse 12, ó. Aqui fala do dragão, sinal grandioso, apareceu, né? Ó, uma mulher, olha lá, tá falando da mulher lá, Eva, vestida com... Ó, lembrando, irmãos, aqui a mulher não tinha nome ainda, não. Olha o detalhe. Aqui você vê que só fala da mulher. A mulher, fala o homem, a mulher, o homem. Aqui a mulher não tinha nome ainda. E mais para baixo, ela recebe o nome, certo? Aqui, ó. Um sinal grandioso, no capítulo 12 de Apocalipse. Um sinal grandioso apareceu no céu. A mulher vestida de sol, que dá luz sobre a cabeça, né? Uma coroa de 12 estrelas, estava grávida e gritava, atormentava para dar luz. Apareceu um outro sinal. Um grande dragão, cor de fogo, 7 cabeças, 7 chifres, 10 chifres e 7 diademas. Sua cauda arrastava um terço das estrelas, lançando por terra. Ó, o dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz um filho. Para dar à luz um filho. Dará à luz um filho, logo nascesse, e ela deu à luz um filho, e devorá-la, né? Logo que nascesse. Ela deu à luz um filho varão, regerá suas nações de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Yahvé, o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde estava preparado um lugar para ela que fosse alimentada por 1.260 dias. Versículo 9, aqui, ó.
no versículo, né? Houve então a batalha no céu, guerrearam o dragão contra Mical ali, né? Versículo 9 fala assim, ó. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Olha o link. Tá vendo a guerra desses dois agora? Da mulher, né? Com a serpente. Aqui em Apocalipse fala, a antiga serpente, que é chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Ó, dicas. Foi expulso o grande dragão, antiga serpente. Aí você lembra, a serpente, aquela que seduziu Eva, né? Vamos lá. Chamado diabo Satanás, quer dizer, estava totalmente possuída pelo diabo Satanás. Essa serpente é a representação dela, certo? Então tá. Continuando aqui em Gênesis 3, versículo 16. Vamos lá, agora tem um segredo. A mulher, ele disse, você viu que falou que deu ali a questão para a serpente ali. Falou assim, agora você vai fazer isso, você vai caminhar pelo sol, vai ser maldita. Deu a condenação para a serpente. Agora é condenação para Eva, para a mulher. Né? Vamos lá. A mulher lhe disse, multiplicarei. Ó, a primeira coisa que ele falou para a mulher, depois do ato. A primeira coisa. Multiplicarei as dores das tuas gravidez. Espera aí. Olha a dica, irmãos. É isso que a gente tem que captar. Na dor, dará a luz a filhos. Dará a luz a filhos, porque está no plural. Vamos entender agora. Porque essa maçãzinha aqui que disseram que comeu, e o pai colocou aqui para a gente poder entender agora na linguagem de sábios, não foi uma maçã, foi um ato sexual que eles fizeram. Eles fizeram um ato sexual, entendeu? Por isso que fala, porém, hostilidade entre ti e a mulher, porque não tinha essa hostilidade. Era tudo novo ali no céu. Era tudo ali maravilhoso. O pai não tinha feito essa divisão porque a criação do pai era para ter sido perfeita. Entendeu? Não ia haver nem sexo. Não ia haver... Por quê? Porque ia ser como os filhos de Alcha. Sede fecundos e multiplicai-vos. Não ia ter essa questão aqui, entendeu? O que teve. Só que Satanás, ele tinha de alguma forma colocar a semente dele na terra. De alguma forma ele tinha que colocar a semente dele na terra. Não ia fazer assim. Ele não pode fazer assim. Você está entendendo? Ele não tem esse poder para fazer assim. Então, ele é astuto. Ele é esperto, ele encontra brechas. Você está entendendo? E a brecha que ele encontrou foi Eva. Né? E não pense que foi no primeiro dia ali que seduziu, não, irmãos. Ele ficou. E nós, quando nós íamos lá, nós falávamos com Eva. Por quê? Porque hoje nós falamos com Sardes. O que você está pregando aí é mentira. Esses evangelhos seus aí é fermentado. Toma cuidado. Satanás está seduzindo vocês. Você está entendendo? O que aconteceu aqui aconteceu lá. Por isso que a Eclesiastes fala. Entendeu, irmãos? Não pega esses evangelhos, não, senhor. Isso é a sedução de Satanás. Eu já passei um estudo falando sobre a sedução de Sardes. Entendeu? Que é os evangelhos. Que traz um entendimento totalmente ao contrário. Que traz um entendimento voltado ao antimachia. Entendeu? Voltado a Satanás. Então, se nós hoje falamos aqui, lá nós falamos também, Eva, não cai no papinho dela não, serpente não, a serpente é astuta, entendeu? A serpente é astuta, não cai no papinho dela não, só que a serpente foi lá, não, vai morrer não. Sabe por que ele está falando isso com vocês? Porque se você comer essa árvore, você vai ser igual a eles, e eles não querem isso não, eles querem ser único, eles não querem que você seja igual a eles não, tá entendendo? Satanás, irmão, ele engana o mundo inteiro. Eu estou na denominação, não engane eu não. Você que pensa, mas enganar de todos. Entendeu, irmãos? Ele engana. Então, naquela sedução lá, não foi apenas uma maçã que ela comeu. Você está entendendo? Não foi apenas uma maçã. Teve um ato sexual. Porque a primeira coisa que depois que dá para a mulher, fala assim, multiplicarei as suas dores de parto. Né? Por quê? Porque ela já estava grávida naquele momento. Entendeu? E ela estava grávida, irmãos, de 2. Por quê? Porque ela comeu e deu pro marido. Quer dizer, ela fez o ato com a serpente e mostrou ao marido. Por isso que falou assim, agora você sabe que vocês estão nus. Você está entendendo? Agora a Eva descobriu que o Adão e a Eva ali descobriram que estavam nus. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, isso aqui o irmão Romilson trouxe, e esse estudo para mim foi um estudo mais impactante. Né? Porque eu nunca imaginava isso. Só que, tipo assim, era uma pergunta que eu ficava pensando, peraí,
como é que Satanás colocou a raça dele nessa terra? Eu pensei assim, ó, vamos lá, vamos pensar, vamos raciocinar. Yahweh, ele é amor, né? Ele criou Adão e Eva. Mas por que existem guerras? Por que Israel batalhava ali com aquele tanto, né, de outros reinos ali, e geralmente matava a família inteira, matava filho pequeno? Eu falei assim, mas peraí, por que disso? Entendeu? Se são todos criados por Yahweh, por que acontece dessa forma? Entendeu, irmãos? Eu pensava dessa forma, eu sei que todos os irmãos pensavam também. Já passou na cabeça de todo mundo, entendeu? Só que a gente entende hoje essa questão, entendeu? E a palavra fala bem nítida. Por quê? Porque eles não poderiam escrever aqui que a serpente fez sexo com Eva, não. Eles não poderiam escrever isso. Porque você imagina um livro que está para todo mundo ler, você já lê da cara, você já assusta. Assim, nossa, olha o que está acontecendo aqui, olha o que aconteceu aqui. Só que é uma linguagem de sábios. São uma linguagem de sábios. Entendeu? Por isso que lá na carta de Sardes, ali pro mensagem de Sardes, fala assim, ó, eu te dei o sete espírito, entendeu? Eu te dei o sete espírito, a primeira arte ali é a sabedoria. Por isso que ele trouxe esse estudo maravilhoso, então. Só que ele trouxe esse estudo de uma certa forma certa e de uma certa forma errada, falando que o Gênesis 1 é fermento, e não é fermento. É que Gênesis 1 era espírito de Alcha que estava nascendo ali. Ele não entendeu isso, entendeu? Porque tinha uma contradição, peraí, criou o primeiro, agora criou o segundo. E o primeiro criou de uma forma, o segundo criou de outra. Ó, o primeiro foi seduzido naquele momento ali, não. O primeiro momento, né? Porque depois foi seduzido também. Mas o segundo foi seduzido tão fácil, né? Tão fácil. Vocês estão entendendo, irmão? Então Satanás usou dessa forma para poder colocar a descendência dele nessa terra, né? Vamos continuar lendo para vocês entenderem mais ainda. Ó, continuando lendo. Multiplicarei as dores de parto da tua gravidez. Na dor dará a luz a filhos, quer dizer, ela já estava grávida, entendeu? E Eva, irmãos, a gente tem que entender, nossa, grávida de 2 homens, né? Como assim? Já teve casos, e tem que entender que a Eva foi uma mulher perfeita, que ela foi feita por Ial, e por Ialcha, na mão dela, na mão dele ali, ó, ele modelou, ele fez tudo perfeito. Então a Eva foi uma mulher perfeita na criação dela, entendeu? E não tinha essa questão, pode ter 10, 15, não tinha isso. Porque o que Ial queria, né? De certa forma, tudo que aconteceu até hoje, ele sempre quis isso, mas a proporção ali, aquele momento ali, que ele queria que tudo fosse perfeito, assim como foi no primeiro momento que antes no céu. Vocês estão entendendo? Continuando o versículo aqui, ó, fala assim, ó, ao homem, aí fala para o homem, né? Ao homem, ele disse, por que escutasse a voz da mulher? Né? Porque escutou a voz da mulher, não escutou a voz da serpente, escutou a voz da mulher, entendeu? E comeste da árvore que eu proibi de comer, maldito és o solo por causa de ti. Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos. E comerás a erva do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retorne ao solo, pois dele foste tirado, até que morra. Está entendendo aqui? Você está vendo aqui? Porque dele você foi tirado. Você vai ter que trabalhar agora arduamente para poder ter o trabalho, para poder ter o alimento, né? A questão era mais só o alimento, né? Que não tinha o que nós temos hoje, né? Ter que comprar carro, para poder deslocar, né? Porque hoje o mundo está totalmente diferente. Mas naquele momento ali, ele tinha que plantar para comer, para sobreviver, né? Ele tinha que fazer uma tenda para poder trampar da chuva e etc. No Jardim do Éden não tinha isso, entendeu? Ele se comia a fruta ali, ele não precisava ir lá regar a árvore ali para dar fruto, não precisava disso não, entendeu? Continuando, ó, pois tu é pó e do pó tornarás. Ao homem, ó, o homem chamou sua mulher de Eva, agora que colocou o nome na mulher, porque até o momento ela não tinha nome. Vocês estão entendendo? Agora que colocou o nome na mulher. Por ser a mãe de todos os seres viventes. Por ser a mãe de todos. De todos. Tá? E fez o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Né? Vamos entender. Isso que a gente comentou hoje.
fez túnicas de pele e se vestiu. Teve que ter um sacrifício. Não tem como se tirar a pele do animal sem matar ele, não. Imagina o sofrimento. Então teve que ter um sacrifício aqui. Esse sacrifício é a representação do sacrifício de Yahshua por nós. Você viu que teve que ter um sacrifício? E mais para frente agora, Yahshua teve que vir cá fazer o sacrifício? Você está entendendo? Então, depois do pecado, teve que ter o sacrifício. Por isso, Colossenses diz assim, ó, Yahweh veio para poder reconciliar, Yahshua veio para poder reconciliar tanto os seres da terra, como os dos céus. Entendeu? Trazendo sua paz no madeiro. A representação é aqui, ó. Teve um sacrifício, teve sangue, entendeu? Para poder vestir eles, para tampar a nudez deles, entendeu? Porque naquele momento ele estava nu, entendeu? E já faz um outro link que aquelas folhas que eles se cingiram ali eram folhas de figueira. Peraí, não podia ser de bananeira, não? Não podia ser de outra coisa qualquer, não tinha que ser logo de figueira, e sabemos que figueira representa bem Yahshua, né? Porque tem ali a figueira brava e a figueira mansa, não é a representação de Yahshua, que tira ali de uma enxerta na outra. Então, essa é a representação, você está entendendo, irmão? Então, quando a gente lê aqui, ó, no versículo 22, fala assim, ó, depois, Yahweh disse, ó, se o homem já é como um de nós, versado do bem e do mal, conheceu o bem e conheceu o mal, que agora ele não estenda a mão e acolha também a árvore da vida, e coma e viva para sempre. E então expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo onde fosse tirado. Quer dizer, o jardim do Éden, irmãos, não era na terra, era celestial. O jardim do Éden era celestial. Tirou ele de lá e colocou ele aqui na terra, de onde ele foi tirado. Ele foi tirado da terra. Então, são seres terrenos, entendeu? Tirou ele daqui e colocou ele lá. Errou lá, voltou para cá. Você está entendendo? Aqui você teve que começar a trabalhar, né? Aí cumpre essa passagem aqui em cima, que tem que cultivar para poder comer e etc. Você está entendendo? Irmão, então, oi. Tanto que tem 2 anjos, né? No jardim do Éden, e a gente não vê porque não é aqui, né? E também não é 2 anjos, é 2 querubins. Vai ler agora, ó. Fala assim, ó. É de Satanás, então. Não, é querubins, ó. Ele falou assim, ó. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a chama da espada fulgurante, para guardar o caminho da vida. Né? Aí você pensa assim, nossa, irmão, ele colocou 2 querubins, e essa representação desses 2 querubins aqui é Lúcifer e Manuel. Aí você fala, nossa, irmão, mas colocou os 2. Irmão, você tem que entender que tudo está no controle do Pai. Está tudo no controle dele. Você está entendendo? Tudo é o controle dele. Satanás não é nem louco, não é nem doido de fazer uma coisa se Yahweh não ordenar. Quando ele fala, Yahweh ordena, acabou. É aquilo ali. Ele não é louco. Por mais que ele seja doido, astuto, né? Querendo usurpar o lugar dos outros, com a voz de Yahweh ninguém fala nada. Yahweh ordenou e fica. Então, quer dizer, falou assim, vocês ficam lá e toma conta. E vai ter que fazer aquilo ali. E vai ter que ficar e tomar conta. Vocês entenderam? Então, no capítulo 4, vamos lá. O homem conheceu Eva. Peraí, conheceu Eva? Viu, irmão show. Só uma pergunta. Ali, quando tu falou da serpente que seduziu Eva, ou seja, a serpente foi possuída por Satanás, não? Entendemos que sim, entendeu? Entendemos que sim, que ela foi possuída, né? Que ela foi um animal usado por Satanás, né? Isso. Ela falava, Satanás podia ir lá conversar, porque depois você vê que Yahshua coloca 2 querubins, quer dizer, querubins estavam andando por ali. E sabemos que o jardim do Éden é na região celestial, entendeu? Quer dizer, poderia estar conversando com ela, falando assim, você faz isso para mim, vai lá seduzir ela, tanto colocando o espírito dele dentro dele, entendeu? Da serpente ali. Não sabemos precisar ao certo, entendeu? Mas eu creio que estava a serviço de Satanás, entendeu? Certamente a serviço de Satanás ali. A minha dúvida era essa aí, sabe? Como que ele trouxe a semente para a terra? É dessa forma, entendeu? Ele usou a semente como uma semente do mal, entendeu? Porque não podia ser um anjo, porque senão são seres diferentes, tinha que ser uma espécie parecida. Parecida, e naquela época não tinha essa divisão, entendeu? Tipo assim, vamos dar um exemplo. Um animal de uma espécie poderia coabitar com um animal de outra espécie. O pai não tinha feito essa divisão, entendeu?
Nessa época existiam essas questões, entendeu? Por isso você vê hoje, ó, você vê que cachorro pode cruzar com a raça de outro cachorro. São cachorros, mas são outras raças. E sai uma raça indefinida, você está entendendo? Sim. Entendeu? Entre os animais não tinha hostilidade, né? Igual, vamos supor, gato. Tem gato de várias raças. Mas um gato pode coabitar com uma outra gata que vai dar um gato diferente dos dois. Um diferente, entendeu? Então você vê que no meio ali dos dois não tem essa hostilidade que Al colocou depois que aconteceu isso. Por isso que fala, colocarei hostilidade entre tu e a tua descendência e a descendência da mulher. Entendeu? Gênesis 3. Então Caim. Hã? Gênesis 3,15. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre tua semente e a semente dela. A semente, entendeu? A sua semente e a semente dela. Ó, semente vem de sêmen, sêmen, entendeu? São todas palavras que dão entendimento para a gente entender, entendeu? E aqui, agora, continuando, fala assim, ó. Aí fala sobre Caim e Abel, né? O homem conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu à luz a Caim. Vamos lá. E disse, adquiriu um homem com a ajuda de Al. Aqui, eles não tinham entendido ainda, né? Eles não tinham entendido que ele teve, ela estava grávida ali, né? E que aquela semente ali era de Satanás. Ela não tinha entendido ainda. Ó, depois ela deu à luz a Abel. Aqui não fala que o homem conheceu ela depois da gravidez e deu à luz a Abel, não. Você tá entendendo? Aqui não relata isso. Ó, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Passando um tempo, Caim apresentou-se o produto do solo em oferta a Ial. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias das gorduras do seu rebanho. Ora, Ial agradou da oferta de Abel e de sua oferta, né? De Abel e de sua oferta. Mas não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Peraí. Se os dois for mesmo filho de Adão, por que ele ia agradar de um e não ia agradar de outro? Entendeu? Se são a mesma, vamos supor, os dois fossem filhos de Adão, por que agradaria de um e não agradaria de outro? Eu vi um detalhe importante aqui também. Eu vi um detalhe tão importante, porque, ó, primeiro, a Eva deu à luz a Caim, que foi da descendente da serpente. O primeiro que saiu foi Caim, o da serpente. Depois que concebeu Abel, que foi depois de ter da relação sexual. Tipo assim, até a saída... A ordem, até a ordem. Até a ordem foi. Entendeu? Primeiro foi Caim. Por quê? Porque primeiro teve a ação com o serpente. Depois foi com Abel. Porque depois teve a ação ali com o Adão. Entendeu? Shaul, mas quando você estava perguntando a respeito daqueles casos que já aconteceu no Brasil, fora do Brasil, da mulher ter relação sexual com dois homens diferentes no prazo de até 72 horas, pode engravidar dos dois? É isso que você estava perguntando, para citar a questão aí de serem gêmeos, é isso? Isso, exatamente. É porque não é comprovado que é gêmeos, mas a gente fazendo a leitura dessa forma aí, né? A gente até no vídeo não é gêmeos claro. Idênticos. Não são gêmeos idênticos, entendeu? Não são gêmeos idênticos. De pai, isso aí. Não é gêmeos igual o Felipe e o Thiago. Eles são gêmeos idênticos, entendeu? Mas são gêmeos por dividir a mesma barriga. Entendeu? Isso, o mesmo vaso, né? Que usa o termo aí, o útero, no caso, a semente colocada. Isso aí. Exatamente. Irmão, eu tenho uma pergunta. Em relação à criação do céu e da terra. Porque aqui descreve, teve duas criaturas. No caso, o pai, ele criou o céu e a terra. E aí ele criou seus filhos celestiais, né? Homens e mulheres, e criou o Éden, né? Que foi aqui na terra. Homem e mulher. Não, o Éden foi celestial. O Éden foi celestial. O Éden é celestial. O Éden é celestial. Celestial, não é na Terra, não. Eu queria entender isso, porque ficou um pouquinho confuso. Porque, assim, Yahshua, que é o papai, ele criou os seus filhos, não foi? Que foi após Lúcifer. Então, no reino celestial, ele tinha 10 filhos. E fala nas escrituras, segundo o Jó, que ele tinha filhas. Entende? Aí você falou que quando ele descia para visitar Adão e Eva, ele descia com os seus filhos.
Então, nesse exército, nesses filhos, vinha também as filhas, por exemplo, porque a gente está na forma carnal, a gente veio agora na forma carnal. Então, acaba que a gente, o que foi decretado para Eva, a gente recebe porque a gente está na forma carnal. Mas as mulheres celestiais, elas também foram após Lúcifer, porque assim, eu vejo muito relato, não sei se assim, é uma dúvida, tá? De pessoas das denominações que recebem espíritos estranhos, que a gente sabe que não é espírito do Pai, e muitas das vezes elas se apresentam como mulheres. Então, assim, eu não sei se existe isso, né, também, que pode ser mentira também de Satanás. Mas é uma mentira, só que como é de Satanás, são mulheres mesmo, entendeu? Porque existiam homens e mulheres. É isso que eu queria entender. Porque, assim, o Pai criou o céu e criou também a terra. Houve divisão dos seres celestiais e dos seres humanos, né? Em forma de carne. E aí, que nem você falou, eles desciam, porque eles eram um exército. Um foi criando o outro. Nasceu a descendência dos filhos de Yausha. E aí, entre eles, tinha mulheres. Só que teve mulheres que não se corrompeu com Lúcifer. Por isso que elas vieram no final dos tempos e vão ser guardadas pelo sangue do Cordeiro, porque não foram após outro, assim como Mical? Exatamente. Porque, pra você ver, Adão também errou, entendeu? Não foi só Eva que errou. Então, quer dizer, foram os dois que erraram. Então, no reino celestial também os dois erraram. Tanto homens como mulheres, entendeu? Essa é a representação. Se errou aqui na Terra, não foi só Eva que errou aqui na Terra. A Eva foi seduzida. Só que a Eva mostrou o fruto para Adão e Adão quis o fruto. Quer dizer, ele assumiu o risco também. Ele assumiu o risco, porque falou assim, não, ele podia ter falado assim, não, você comeu, agora você se vira aí, ó. Eu não tenho nada com isso não. Mas não, ele comeu do mesmo fruto que a Eva comeu. Você entendeu, irmã? Então, quer dizer, isso é uma representação lá em cima, da sedução lá em cima. Por isso que eu falei, tudo que aconteceu na Terra aconteceu celestial, entendeu? Aconteceu aqui com Adão, aconteceu com os filhos de Yausha. Lá em cima, Satanás seduziu os homens e filhas mulheres, entendeu? Mas teve filhas mulheres que se tornou fiel. E tem filhas que é direto de Yausha também, entendeu? Não, filha direto de Yausha não. Yausha não tem filho primogênito mulher, só tem homem, entendeu? São 10 homens. Mas diante disso aí teve filhas e filhas, entendeu? Representação de Jó. Jó é uma representação clara disso. É como se eles tivessem filhos e os filhos dele tivessem gerado mulheres. Por isso que a gente não pode ser ancião. E sim servas, porque a gente é filhas do filho. Dos filhos. É mais ou menos isso, exatamente. É exatamente isso mesmo. Porque nós somos servas, entendeu? nós podemos ser anciões exatamente por conta disso, da obediência. Exatamente isso, entendeu? Exatamente. Obrigada, irmão. Tirou minha dúvida. Nada. Continuando aqui, né, você vê ali que Abel apresentou um sacrifício e Caim também. Mas de Abel ele agradou, de Caim não agradou, não. Peraí. São duas. Então tem uma diferença aí de cada um, né? Tem uma diferença. Continuando. Versículo 4. Abel, por sua vez, também ofereceu suas primícias da gordura rebanho e agradou da oferta de Abel, mas não agradou da oferta de Caim. Caim ficou muito irritado e o rosto abatido. E Al disse a Caim: por que estás irado? E por que seu rosto está abatido? Se estivesse bem disposto, não levantaria a cabeça? Mas, se não estás bem disposto, não jaz pecado à porta. Vamos lá. Não jaz o pecado à porta? Como animal acuado que te espreita? Podes acaso dominá-lo? Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel: saímos. E, como estavam no campo, Caim lançou sobre o seu irmão Abel e o matou. Né? Caim lançou contra o seu irmão e o matou. O primeiro crime. Pensa comigo, irmãos. Ial criou o homem. Criou o homem e a mulher. Né? Vamos lá. Depois criou o homem e a mulher. Se fosse filho de Adão, Caim e Abel, você acha que um tinha matado o outro, sendo que ele foi uma descendência pura das mãos de Ial? Não teria matado um ao outro. Né? Quer dizer, aqui são duas descendências diferentes uma da outra. Né? Ial disse a Caim: onde está teu irmão Abel? Ele respondeu: por acaso sou guarda do meu irmão? Ial disse: que fizeste? Ouço o sangue do teu irmão clamar por mim?
agora és maldito, expulso do solo fértil, que abri a boca para receber a tua mão de sangue e do teu irmão. Ainda que cultiveis o solo, ele não dará mais seus produtos. Serás um fugitivo errante sobre a terra. Um fugitivo errante. Olha a dica. Um fugitivo errante. Sabemos que existem muitos planetas errantes. Entendeu? Planeta, eles ficam andando a esmo, andando à toa. Jó 1, errantes, planetas errantes. Olha a representação aqui de Satanás, de ser filho de Satanás. Você está entendendo? Continuando. Então Caim disse aí, minha culpa é muito pesada para suportá-lo. Vê, hoje tu me banes o solo fértil. Terei que ocultar-me longe da tua face. Serei um errante fugitivo sobre a terra. Agora você abre lá em Jó 1. um errante fugitivo sobre a terra. Vamos lá, Jó 1, rapidinho. Jó 1. Você viu? Irei como um errante, andando sobre a terra aí, errante. No dia 1:6, no dia que os filhos de Ial vieram se apresentar a Ial, entre eles também veio Satã. Olha a dica, veio Satã. Ial então perguntou a Satanás: de onde vens? Vem de dar uma volta pela terra, andando a esmo, andando à toa, andando errante. Não tem lugar para ficar, eu vou ficar andando errante por aí. Olha o que Caim fala aqui, serei errante, fugitivo sobre a terra. Você está entendendo, irmão? Olha a dica de Satanás aqui, mostrando que ele é um filho de Satanás, ele não é filho de Adão. Continuando. Que tremendo, Mas primeiro que me encontrar, me matarás. Ial respondeu: quem te matar, Caim, será vingado 7 vezes. Por que não podia matar Caim? Porque Caim ainda ali era a única descendência da serpente. E já que Eva teve esse pecado de Eva, teve que acontecer isso tudo para Ialcha vir na terra como homem e ser sacrificado no madeiro para poder pegar esse pecado, entendeu? Aniquilar esse pecado de Eva aqui. Então, se matasse ali, ia acabar por ali mesmo. Se matasse Caim ali, ia acabar por ali mesmo. Só que o pai já tinha feito tudo direitinho, entendeu? Então não podia matar Abel ali, Caim. Não podia matar Caim naquele momento. Tinha que continuar a descendência para chegar nesse momento que nós estamos aqui hoje. Entendeu? Porque se matasse ali, ia ser totalmente diferente. A raça do Maria seria extinguada aqui nessa terra, extinta nessa terra. Você tá entendendo? Então não poderia matar. Por isso que ela falou assim, ninguém vai te matar, não. Quem te matar vai ser vingado 7 vezes. Continuando, E Ial colocou um sinal sobre... Só um detalhe. Até buscando aqui, no ano passado, agora, 2021, os cientistas encontraram mais um planeta errante. Depois, se vocês podem buscar aí, planetas errantes. Um detalhe que eu estou olhando aqui, dos planetas errantes, tá assim, planetas errantes não estão ligados gravitacionalmente a nenhuma estrela. Tremendo demais, né? Você ver. Tremendo demais. Planetas errantes não estão ligados gravitacionalmente a nenhuma estrela. Tremendo. Entendeu? Não, tremendo, colocação perfeita, entendeu? Você vê ali, né? A gente falando sobre estrelas tempo atrás, isso que eu vi hoje, irmão. Falando sobre estrelas há pouco tempo atrás aqui, né? Falando que nós somos estrelas, que os planetas é Satanás, né? Falando sobre... Agora a gente fala sobre o errante. Aqui, uma palavrinha simples, mas entendemos, deu todo o entendimento aqui agora, entendeu? Reforçou o entendimento que o irmão já tinha passado, entendeu? Irmão Irlândia, é como se a gente falasse... Irmão Irlândia, é como se a gente falasse pedra é pedra, pau é pau, né? Exato. Mas olha para você ver a riqueza do detalhe dos cientistas. Planetas errantes não estão ligados gravitacionalmente a nenhuma estrela. Maravilha. Tremendo. Eles é eles, Satanás, nós somos nós. Vai ser tremendo demais. Né, mas muito maravilhoso, né? Continuando aqui, fala assim, versículo
15. É parte B. Ial colocou um sinal sobre Caim. Olha o sinal aí, ó. A fim de que não fosse morto por quem encontrasse Caim. Aqui tem um segredo, irmão, tremendo. Eu só não vou entrar, porque senão o Natanael vai matar eu, porque vai ficar muito grande o estudo, né, irmão? Mas aqui, ó, Ial colocou um sinal em Caim, a fim que não seja morto por quem encontrasse. Caim se retirou da presença de Ial e foi morar na terra de Nod, além do Éden. Vamos lá. Continuando. A descendência de Caim. Caim conheceu sua mulher e concebeu à luz a Enoque. Tornou-se um construtor sobre a cidade e deu o nome de Enoque à cidade, né? Aqui fala a descendência pequena dele. Até em Noema. Vamos aqui pegar até Noema, certo? Até Noema. Noema. No versículo 25 do 4 aqui fala assim, ó, Adão conheceu sua mulher. Peraí, não tinha conhecido já aquela vez lá? Conheceu de novo. Ela deu à luz um filho e pôs o nome de Sete. E disse, porque, disse ela, Ial me concedeu outra descendência no lugar de Abel. Se Caim fosse filho dos dois, por que aqui está falando assim que deu uma descendência no lugar de Abel? Você está entendendo? Continuando. Ial concedeu-me a descendência no lugar de Abel, que Caim matou. Também Sete nasceu um filho que deu o nome de Enos. Aí começou a vir a genealogia, né? E Enos foi o primeiro a invocar a Ial. Certo, irmãos? Quer dizer, continuando aqui, ó. Este livro, eis o livro da descendência de Adão. No dia em que Ial criou Adão, ele fez a semelhança de Ial. O homem e mulher, eles o criou, abençoou e deu o nome de homem no dia que foi criado. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, com sua imagem, e deu o nome de Sete. Peraí, se Caim é filho de Adão, por que não falou que era a Caim aqui, e sim aquela descendência que teve logo depois? Entendeu? Porque Caim não era filho de Adão, irmãos. Caim não era filho de Adão. Caim era filho da serpente. Ele nunca foi filho de Adão. Ele sempre foi filho da serpente. Foi dessa forma que foi colocado ali. Entendeu? Foi dessa forma que foi colocado. E, irmão, lembrando um detalhe que o irmão Marcos perguntou, a serpente, ele representa Satanás, irmão. Não é que ele foi colocado. Ela representa Satanás. Sabe por quê? Porque em Apocalipse 12, fala assim, ó, a dragão, a antiga serpente. Você tá entendendo? Fala que é a antiga serpente. Não é que ela entrou dentro da serpente. É a antiga serpente, mostrando ali, ela é Satanás, a representação exata de Satanás, entendeu? Entendeu, irmão Márcio? Eu queria ler os dois versículos aqui para mostrar para os irmãos como que a serpente se tornou um dragão. Gênesis 2 mesmo, né? 2 não, Gênesis 3, no 14, o irmão até leu essa passagem. Então, Ial disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó, olha o detalhe, e pó comerás. E pó comerás. Esse foi o castigo da serpente, correto? Agora é o castigo do homem. Do suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó. Tá vendo, irmão? Porquanto és pó. E a serpente se alimenta de pó, e pó comerás. E aqui ela é serpente. Em Apocalipse 12, ela é um grande dragão vermelho. Tá vendo a diferença? De que Satanás se alimenta, amados irmãos? Ele se alimenta do próprio homem. Ele come o próprio homem. E em Gênesis ele se apresenta como uma serpente, em Apocalipse ele já é um grande dragão. Mas exatamente, irmão. Exatamente. Então, a representação não é que ela foi possuída pelo dragão, a serpente foi possuída por Satanás. É uma representação exata daquela serpente, entendeu? É uma representação exata daquela serpente.
né? E quando a gente pega aqui, esse detalhe aqui, sereia errante sobre a terra, mostra exato que Caim, ele é filho da serpente. Agora a gente vai agora, deixa eu pegar aqui, 1 João 3,11, vai entender perfeitamente. 1 João. Só lembrando um detalhe que um dia o irmão Natanael falou na reunião, corpo presente, que eu ganhei isso demais e me trouxe a memória agora também. O que Satanás, na tentação, falou com Yalcha? Transforma essa pedra em pão e mata a sua fome? Está lembrado disso, irmão Natanael? Transforma essa pedra em pão. Sim, estou lembrado, lá na reunião do Coqueiros de sexta-feira, lembro sim. Isso. Transforma essa pedra em pão e mata a tua fome, porque é o que ele faz. Quem que são as pedras? Quem que são as pedras? As pedras somos nós, os filhos de Yalcha. Ele transforma essa pedra em pão, quer dizer, simbolicamente, é o que exatamente ele faz. Depois que virasse pão, ele ia falar, você acabou de comer seus filhos, né? Foi igual eu faço, né? Você lembra desse detalhe? Lembro, sim. Só completando, o que me veio à lembrança esse dia. Exatamente, irmãos. E 1 João 3,4 aqui, 6,11, quer dizer, fala assim, ó, porque esta é a mensagem que ouvimos desde o início, a mensagem desde o início, que amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno, matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más, ao passo que seu irmão eram justas, mostrando o homem justo, que era Adão, e o homem mau, que era a serpente, representando a serpente, o Satanás ali. Você está entendendo, irmãos? Então, você deixa bem claro que aqui Caim era do maligno. Então, foi dessa forma que entrou a descendência da serpente nessa terra. Entendeu? Foi dessa forma que entrou. Não ia ser de uma forma... tipo assim, ó, do PRIM que aconteceu, não. Entendeu? Não ia ser assim. Foi dessa forma. Usou da coabitação do sexo. Entendeu? Usou do sexo para poder trazer aqui para a Terra a descendência dele. Entendeu? Então, por isso que hoje, né, quando Israel estava conquistando aquelas terras ali, inclusive que tinha gigantes, que é uma representação, existia muito mortes. Né? E Al falava ali para aqueles servos dele ali, ó, mata todos ali, filho, criança, por quê? Porque eram todos raças do maligno, eram todos descendentes de Caim, entendeu? Todos descendentes de Caim, entendeu? E Al não tem coragem, vamos supor assim, de aniquilar, né? Se você for fiel, se você for certo, não tem coragem de aniquilar uma pessoa que é descendente de Adão, se for certo. Não tô falando, tipo assim, porque aniquilou aquele filho de Alcha. Então, se você tiver uma conduta certa, ele não faz isso. Entendeu? Porque ele é amor. Agora, com descendente do mal, ele faz, ele manda fazer. Tem relatos disso, entendeu? Que ele manda matar todos da cidade, não deixa nem as crianças. Aí os irmãos, né, que são fracos na fé, nossa, mas Ial, ele é muito... nossa, Ial, ele é isso, Ial é aquilo, porque manda matar até criança, porque não entendeu o Gênesis aqui. Não entendeu que hoje na Terra existe três tipos de pessoas, 3 descendências, 3 seres. Descendentes de Adão, descendentes da serpente e filhos de Alcha. Tem esses 3 hoje na Terra, tem 3. Você está entendendo, irmão? Hoje tem 3, né? Até pouco tempo atrás não tinha 3, só tinha 2. Descendência do Adão e descendência do maligno. Você está entendendo? Só tinha 2. E hoje tem 3, porque nós viemos nessa terra fazendo essa missão. De tão sombrio, de tão grande que tomou essa sombra, essa escuridão nessa terra, né? Aí vocês me perguntam, irmão, mas como é que no dilúvio ali passou, a descendência do maligno passou? Porque quando Ial trouxe o dilúvio, era para acabar com a descendência, né? Para acabar, porque a descendência já estava muito grande já da serpente. Só que Noema, você lembra que eu citei o nome Noema na descendência de Caim? Ele era esposa de Noé. Noema era esposa de Noé. E um dos seus filhos era filho da serpente, né? Eu não vou ler aqui para poder ficar muito grande o estudo, muito
muito tempo, né? Mas quando você lê ali, irmãos, você vê que Noema, ele era descendente de Caim, né? E dos 3 filhos de Noé, um teve a raiz de Caim, 2 não, um teve. Se eu não me engano, era Cã que teve. E Cã conheceu a nudez do seu pai, quer dizer, coabitou com a Noema. Por isso que depois do dilúvio, continuou vindo descendências malignas. Né? Por quê? Porque a semente continuou. E estava tudo um controle de Al, nada perdeu o controle, não, né? Mas foi dessa forma que eles entraram na arca, pelo Noema e Cã, que era o filho da serpente, as duas ali eram filho de descendente de Caim, entendeu? Os dois, Cã e Noema. Então, depois ele conheceu, você pode ler, né? Na continuidade, eles se conheceram, né? A nudez do pai. Quando fala conhecer a nudez do pai, é deitar com a mãe. Você está entendendo? Deitou com a mãe do pai, deitou com a mãe ali, né? E teve a descendência, continuou a descendência, né? Por isso que o mal está aqui hoje. Passou por dentro da arca. Entendeu, irmãos? E quando você pega a genealogia em Lucas, de Alcha, você vê ali que vai vindo. Vamos abrir lá a genealogia de Lucas. Aqui. É Lucas, versículo. Aqui, Lucas, versículo 2, se não me engano. A genealogia de Alcha. Fala assim, ó. Só vou ler, não vou ler tudo, não, né? Porque é grande demais, né? Fala assim, ó. Ao iniciar o seu ministério, Alcha tinha mais ou menos 30 anos, conforme se supunha. Filho de José. Ele não era filho direto de José, conforme se supunha. No finalzinho aqui, fala assim, ó. Filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malael, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete e filho de Adão, filho de Al. Filho de Al. Filho de Adão, filho de Al. Quer dizer, cadê Caim aqui? Porque Caim não é da descendência de Al, é da descendência de Satanás, entendeu? Você vê que ele é um fruto do maligno. Ele é um fruto do maligno. Né? Isso já é novidade para nós, não. Só que a forma que ele foi introduzido aqui foi através do sexo. Entendeu? Essa é a verdade. Entendeu? Pode ser muito assustador. Nossa, quando eu vi, foi muito assustador para mim, né? Mas eu também falei assim, nossa, todo sentido, entendeu? Faz todo sentido. Qual que é a outra forma de maligno entrar na Terra? Coabitando com Eva. Entendeu, irmãos? Como é que é a tremenda palavra? Então, são duas descendências diferentes uma da outra. Viu, irmão? Vou falar, irmão Marcinho. Não, por isso que eu quis tocar nesse assunto de voltar no princípio para poder entender o restante, tem que voltar lá no Exatamente. princípio. E agora exatamente, ficou bem mais claro agora essa questão. E ficou tão mais claro até para mim, porque quando eu li Gênesis 2 ali, vendo que tinha duas criações de homens ali, a gente entende que um é filho de Aush e outro é filho do Adão, entendeu? E mandou nós multiplicar, mas não mandou nós coabitar, assim como fez com Eva, porque lá em cima não existe isso. Nós temos filhos no espírito. E aqui na Terra, como a serpente tinha que colocar a semente dele, usou da forma do sexo, entendeu? Então, houve a criação espiritual e a criação carnal, irmão Chão. Existe a criação espiritual carnal. A irmã Ilza, o livro de Noema não existe. É um livro apócrifo, entendeu? É um livro apócrifo. Só falamos Noema aqui pela questão dela ser mulher de Noé, entendeu? É a mulher de Noé, que é descendente de Caim. Entendeu, irmã? A irmã respondeu aqui. Então, os irmãos entenderam essa questão, irmãos, sobre como é que a semente de Satanás entrou aqui? Era um estudo que o irmão Romilson já tinha feito, né? Eu agradeço muito por esse estudo que ele trouxe. Muito maravilhoso, eu fiquei muito impactado. Só que agora a gente começa a entender muito mais coisas, igual a questão do errante, né? Olha o link perfeito ali do errante. Por quê? Porque Satanás é um planeta errante, são planetas errantes. E Caim ali estava andando errante sobre a Terra. Irmão Chão, eu não entendi a parte do capítulo 1, eu não entendi a questão da criação celestial e a criação terrena. Agora ficou claro. Ficou bem claro, não ficou? Eu estava lendo tudo junto, capítulo 1, capítulo 2, entendeu? Agora ficou claro. Eu não tinha separado essa questão. Você vê que a palavra, irmãos, está nos detalhes, entendeu? Tá muito nos detalhes, são os segredos celestiais. Eu fiquei atento a isso aí prova, também. Irmão, Verdade. A prova
que é uma geração espiritual, foi o que ocorreu com Yalcha. Quando o Yalcha foi emergir, junto com o Yalcha, o que aconteceu? O espírito de Yal e os filhos. Aí veio a voz: tu és meu filho, hoje te gerei. Tá vendo como que é espiritualmente? Ele veio em carne, mas o espírito que teve que vir também e gerar completamente. Aí veio a voz do céu: tu és meu filho, hoje te gerei. Mas Yalcha é de muito, muito tempo atrás. Mas exatamente. Para confirmar, né, essa questão de geração espiritual e geração carnal. Exatamente. Para poder fechar esse estudo maravilhoso. Aconteceu com Yalcha também. Aí, porque os irmãos podem falar, mas Yalcha é antes da fundação de tudo, né? Porque os irmãos podem falar, não, Yalcha é antes da fundação de tudo, sim. Mas, porém, ele veio em um corpo terreno. Exatamente. E aí ocorreu a geração em espírito, que quando o espírito de Yal veio sobre ele, aí veio a voz que Yalhana escutou: tu és meu filho, hoje te gerei. Exatamente. Irmão Shaul. Oi. A paz de Yalcha. Aqui é o irmão Antônio, aqui do sul de Minas. Muito forte aí o estudo que o irmão trouxe para a gente. E eu tive um esclarecimento aí da questão da arca, como que a descendência do maligno ela entrou, né? Porque era uma dúvida que eu tinha muito na minha cabeça com relação a isso. De quando fala que, no caso, Cã, né? Ele descobriu a nudez do pai, né? Então, na representação seria que ele teria dormido com a própria mãe, né? Ele teria tido relação com a própria mãe. Exatamente. Aí essa questão eu fiquei bem esclarecido. Aí o que eu gostaria, assim, se o irmão tem um entendimento para poder me orientar, é nessa questão. Quando Caim, ele sai da presença de Yal, ele vai habitar na terra de Nod, né? Como que ele consegue a descendência dele nessa terra? O irmão teria como... Então, vou explicar, irmão. Os Pentateuco aqui, os 5 primeiros livros, foram escritos por Moisés muito depois do que tudo aconteceu, né? Muito, mas muito depois. Então, foi pelo Espírito que Moisés teve esses relatos, né? Para poder escrever isso tudo. Então, não está na forma assim, não aconteceu tudo ali, tudo rapidinho, né? Teve outros descendentes ali, teve outros filhos de outras... Vamos supor, vamos lá, vamos entender aqui direitinho. Vamos ler lá. Você entendeu? Também era uma dúvida muito grande que eu tinha. Vamos lá. Fala aqui. Cadê? Ial então colocou a fim de que não fosse morto, que não encontrasse Caim, retirou da presença e foi morar na terra de Nod, ao leste de Éden, né? Aqui não fala quantos anos que eles tinham. Ele não fala que quantos anos que Caim e Abel tinham. Ali não tem precisamente se eles já tiveram filhos, se eles procriaram, se Eva teve mais filhas, inclusive filhas, por isso que não tem, nas descendências, nunca fala de mulher, já reparou? Nunca tem descendência de mulher, sempre a descendência é só do pai, não tem de mulher. O que nós entendemos aqui? Que Eva tinha filhas mulheres, entendeu? Mas não era contada porque não é o costume de contar filhas mulheres, entendeu? E para poder popular a Terra, eles tinham que ter filho entre irmãos, porque não tem como é que você vai ter filho? Se tem só Adão e Eva na Terra, 2. Aí dá o filho mais 2. Peraí, cadê? Como é que eu vou fazer aqui agora? Vou ter que... Ial vai fazer uma outra família ali? Não. Ial não vai fazer outra família ali. Vai começar a procriar, entendeu? Começando a procriar. Só que com Noé, não foi dessa forma. Noé ele levou as filhas, as esposas dos filhos para dentro da arca, né? E levou também a mãe, né, Noema, e o outro filho, que veio a semente do maligno. Mas nesse momento aqui, não tem uma sequência cronológica certa, exata.
Entendeu? Não tem uma cronológica, aqui exato. Aqui, tipo assim, pode ter passado não sei quantos anos depois. Noé, né? Como é que é o nome? Eva pode ter filhas, mulheres, e creemos nós que pode ter sido isso, né? E nessas descendências, teve descendência de Caim, casou, porque, se eu não me engano, Caim casou com uma sobrinha dele, se eu não me engano, com uma sobrinha não, com uma prima dele, uma irmã, uma coisa assim, eu tenho que procurar entender direitinho, irmão. Mas essa questão, entendeu? Que não está na forma cronológica, não foi no momento que escreveu ali, não, foi muito tempo depois, em revelação do Espírito. Então, tinha descendências depois ali, entendeu? Porque aqui no versículo, aqui, ó, Caim conheceu sua mulher. Peraí, aí você fala, saiu da presença de Yahweh e depois conheceu sua mulher. Que mulher que é essa? Entendeu? Para dizer, tinha uma mulher. Ali tinha uma mulher. Nós não sabíamos que mulher que é essa, mas tinha uma mulher, entendeu, irmão? Compreendi assim, irmão. Compreendi assim. Porque não tá ali, vamos supor, podia ter passado 1 ano, podia ter passado 10 anos, né? Porque a Eva poderia ter filhas mulheres, e eu creio que eles tiveram muitas filhas mulheres, não conta, não é costume de contar a descendência mulher ali, entendeu? Não é costume de contar, porque só conta de homem, a genealogia é só de homem, entendeu? Que nesse caso a mulher já ficou mais de lado, né? A mulher terrena, porque a mulher celestial não está de lado não, viu, irmãos? Então, aqui teve essa questão aqui do tempo, e teve que Eva e Adão teve filhas mulheres também, entendeu? Teve filhas mulheres. Então foi indo, criando, entendeu? Inclusive, assim, ó, Caim conheceu a sua mulher e concebeu e deu à luz a Enoque, né? Tornou-se construtor da cidade e deu o nome da cidade como Enoque. Aí vamos entender, peraí, se Caim arrumou a mulher lá, né? Vamos colocar que ele arrumou a mulher e teve filho, e a filha de Caim casou com quem? Quer dizer, casou com o irmão dele, entendeu? Não tem outro para casar. Até indo para ter essa população que tem hoje, entendeu? Compreendi sim, irmão. E aí eu compreendi também essa questão dos 3 tipos de seres humanos aí que estão na Terra, né? Os filhos de Adão, né? Os filhos do maligno, que é a descendência de Caim, e nós, filhos de Alcha, né? Exatamente. Daí que a gente entende por que agora a gente vê escancarado aí os filhos do maligno, de tantas pessoas perversas, maldosas. O Estado Islâmico ali, irmão, Estado Islâmico, aqueles que perseguem os Yaldin, Hitler, você vê isso é descendência de Caim puro, isso é puro, não tem nem mistura não, isso é puro. Hitler, irmãos, foi uma descendência de Caim pura ali, entendeu? Matou, porque ele tinha prazer de matar, assim como Caim matou Abel, ele tinha prazer de matar os filhos de Yahweh nessa terra, entendeu? Entendi, compreendi. Muito forte. Tremendo isso daí, viu? Tremendo. Só para entender, ó, pra você ver, né? Vão em Judas, igual eu falei, tudo tem um sentido espiritual, tudo tem sentido na carne. Os irmãos nem precisam de abrir, não. Judas, capítulo 1, versículo 6, fala assim, olha. Aqui, ó. E quanto aos anjos que não conservaram, aí já é sentido espiritual, tá? Sentido espiritual. E quanto aos anjos que não conservaram sua primazia, mas abandonaram sua morada, guardou-se presos em cadeias eternas, sob as trevas para o julgamento do grande dia. De modo semelhante, ó, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por terem se prostituído, procurando unir-se a seres de natureza diferente, ele procurou, ele não se uniu, porque naquele momento ali ele estava querendo coabitar com os anjos, aqueles 2 anjos que sabemos que é Moisés e Elias, que estavam em Sodoma e Gomorra para resgatar Ló, entendeu? Eles só procuraram, eles não conseguiram, eles só procuraram se unir a seres de natureza diferente, foram postos como exemplo, ficando sujeitos ao castigo do fogo eterno. Por quê? Porque essa questão de se unir com um ser diferente, que trouxe a descendência do maligno aqui para a Terra. Entendeu, irmãos? Porque se não tivesse essa descendência do maligno, na Terra não estaria como está. Então, Yahweh agora já não aceita isso mais. Entendeu? Fez isso, você vê, destruiu Sodoma e Gomorra.
Eles pensaram, porque eles se coabitaram com homem com homem, mulher com mulher, lá em Sodoma e Gomorra. Mas quando eles viram os anjos e quiseram se coabitar com os anjos, e ela falou assim, não, agora eu vou jogar fogo nessa terra, porque esse pecado novamente não vai acontecer, não. Porque eu coloquei hostilidade, entendeu? Eu coloquei hostilidade nisso, e isso eu não aceito. E isso foi o primeiro pecado que aconteceu. Entendeu? Foi o primeiro. O primeiro pecado foi essa questão do sexo, entre uma descendência contra outra descendência, diferente uma da outra. Entendeu? Por isso que aqui Judas, versículo 6 aqui, fala isso. Entendeu? Tem um sentido espiritual, lá, nós somos estrelas, os planetas errantes querendo se unir a nós. Entendeu? Planeta querendo se unir a estrelas. Entendeu? E tem um sentido agora na carne que é aqueles Sodoma e Gomorra ali, aqueles habitantes ali querendo coabitar com os anjos, entendeu? Isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. E ela não aceita, agora Ial manda fogo, entendeu? E ela não aceita isso mais. Aconteceu uma vez só para se cumprir a palavra. Acontecer para a gente poder estar aqui hoje igual a gente está. Porque se não tivesse acontecido aquilo lá, nós não estaríamos aqui hoje. Entendeu, irmão? Então, por isso que teve que acontecer lá para a gente poder estar aqui hoje, como essa prova, entendeu? Então, aqui é uma prova para a gente. Entendeu, irmão? Então, agora, Judas também fica muito claro isso. Aquela relação lá, coabitou com um ser diferente. Entendeu, irmão Marci? Judas 1,6? Sim, agora ficou claro, irmão. Ficou bem claro, né? Ficou claro. Nas denominações, esse alimento ele nunca vai aparecer para aqueles que estão procurando. Não vai aparecer nunca para aqueles que estão procurando a verdade. Irmãos verdade, do sempre céu. aqui procurando a verdade para você ver, ó. É tão tremendo, porque esse canal novo que a gente vai lançar, a gente vai trazer alimento muito, muito, muito leve. Para a gente poder trazer esse alimento para eles aqui, vai demorar muito ainda. Esse alimento é um alimento tão sólido, né, irmão? Por isso que nós temos que dar o devido valor, né, irmão Chamo? Exatamente, irmão. Eu acho que esse entendimento que nós está tendo agora, eu acho que isso vai ter só quando a gente subir, eu tenho a entender, tanto que eu escrevo tudo na minha Bíblia. Na Bíblia mesmo eu escrevo, porque quando eu subir, isso aqui vai ser um mapa. Eu escrevo tudo, vocês na minha Bíblia, tudo escrevido. Esses entendimentos aí que vocês vai passando, eu escrevo, porque eles não entendem em parábolas, esse entendimento eles não têm, e eu também nunca tive, eu estou escrevendo alto e claro aqui, na língua humana, o que tá querendo dizer, circulo, sabe? Assim, porque eu tenho a entender que ele só vai ter esse entendimento, essa claridão que a gente tem agora, depois que nós subimos. Eu acho que agora é só nós mesmos. Não tem outro lugar. Vai ficar de testemunho para aqueles que estiverem procurando e acharam, né? Vai ficar uma prova viva aí para... Sim, é umas coisas, é um entendimento surreal, assim, sabe? Assim, nossa, é muito, não sei nem dizer a palavra, o fenômeno é tão grande que nem esses estudiosos sabe, esses gênios que tem, não tem esse entendimento, não tem, é só aqui mesmo. Exatamente. Aleluia, né? Ô, irmão, os irmãos têm alguma dúvida? Não. Eu tenho, mas não depois eu vou chegar numa dúvida que eu tenho, só que não é desse estudo. Ô, irmão Chaú, tô lembrando aqui de um comentário que a Laíde Jéssica fez aí, né, de filhas, sendo filhos de filhas, para a questão de ser ancião, né, de ser servas, né? E aí tô lembrando aqui, com essa separação... Opa, tem um barulho aqui. Zé Pereira, era seu, já desliguei. No momento que a gente conseguiu, lendo esse texto, identificar a criação celestial e a terrena, na passagem que está descrito aí, fala, depois desse fato, né, ter ocorrido, do pecado, vamos dizer assim, o que o pai fez? Ele deu para o homem uma ajudadora já nesse papel de serva, né? Então, até isso fez um link aí, por ela ter comentado isso, né? Então, achei interessante, uma ajudadora que fosse idônea, quer dizer, homem, mulher, celestial, criado. Agora, depois do ocorrido, o Eterno ainda agraciou ali Adão, por ver ele só, mas deu ele o quê? Uma ajudadora. Tá vendo como é que pesou isso?
Exatamente. Os irmãos têm alguma dúvida aí? Eu estava querendo falar um negócio aqui, que Paulo... Ô, irmão, desligou. Eu acho... Eu quero falar uma coisa com o irmão, que o apóstolo Paulo, ele falou algumas coisas a respeito sobre pessoas que estavam em Alcha. Ele fala que na carta, acho que é Efésios, que nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Então, os seres celestiais, é isso. Eu quero saber do irmão sobre isso. Esses seres celestiais, é o que Paulo diz. Nós estávamos em Alcha antes de criar céus e terra. Eu queria só saber se essa confirmação se é isso mesmo. Mas está em qual passagem? Eu tenho que ler para poder entender. Eu acho Pedro, acho que é Pedro que fala que nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, eu acredito que seja nós, entendeu? Que fala aqui, ó. Bendito Yahweh e Pai do mestre Yahshua Mashiach, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção das regiões celestiais em Yahshua, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Aí depois ele fala da predestinação, mas eu entendo que seja isso, nós já éramos escolhidos para agora se manifestar. De certa forma, nós éramos escolhidos para isso, e também os Esminas também eram escolhidos, porque os Esminas são os melhores filhos de Adão de toda a humanidade. E o Pai colocou eles todos juntos para ser da era de Esminas, entendeu? Então, é para eles e para nós também. Desligou, irmão. Volta com a ligação dele aí. Desligou. Porque o dele tá dando ruído, o fone dele tá dando ruído. Era isso que eu queria saber. Então, tanto nós como os filhos de Adão, estávamos escolhidos em alto. De certa forma, nós todos, né? Irmã Ilza, capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, viu? De certa forma, somos nós e tantos eles, entendeu? Porque nós fomos escolhidos, de certa forma. Entendeu? Nós fomos escolhidos. No meio de 144 mil, o Pai escolheu nós. Entendeu? Porque nós fomos fiéis, né? Nós nunca foi após outro, né? E em Esmirna, o Pai escolheu os filhos de Adão para vir todos na mesma era ali, né? Antes da fundação do mundo, para poder eles ter a condição de ser filhos de Yahshua também. Entendeu, irmão? Tá bom. Vamos finalizar, então, com um invocar aqui e dar grato a Yahshua. Pessoal, para a gente invocar junto, se contar de 1 até 3, a gente consegue invocar junto, igual a gente fez nas últimas lives. O que vocês acham? Podemos fazer assim? Zé Pereira, eu vou deixar o seu microfone mutado, tá dando ruído, o seu fone de ouvido. Zé Pereira, não abre não, que tá dando ruído, tá bom? Deixa o seu fechado, por gentileza. Na hora que abre o seu, tá dando ruído. Vamos então, pessoal que abriu, no 3, gente, a gente faz o invocar, ok? Vamos ver se a gente consegue fazer uma orquestra aqui, sincronizada. Um invocar, dar grata e Yahshua, depois Puriá e Purialcha. Então, vamos lá. Então, no 3, você espera, depois que eu falar o 3, você espera aí 1 segundo na sua mente. Por quê? Porque dá um delay, dá um atraso do tempo que eu falo até que chega aí. Então, na hora que eu falar 3, nós vamos iniciar juntinho, tá bom? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3.
Grato a Yalcha. 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 Burial, Burial, assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja, irmãos. Que o Pai dê a gente uma semana vitoriosa aí. Desejo para todos um bom repouso, né? E que o Pai, em nome de Yalcha, possa cada dia mais abrir o nosso entendimento, né? Para que a gente venha entender qual é a boa, perfeita, agradável vontade dele para a nossa vida e para o próximo, né, irmãos? Que nós estamos mirando agora no pessoal de bronze agora, né? Como se diz, né? Somos ouro, tem prata, os bronzes aí vão ser... Os bronze agora vão ser alcançados, né? O irmão José Pereira, seu microfone tem que ficar fechado, irmão, que está dando ruído. Assim seja, irmãos? Assim seja. Assim seja. Então, que o Pai nos abençoe mais e mais. Assim seja a vontade do Pai para aí, ó. Oi, Elber. Assim já acabou a gravação? Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja feito.